Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Me chamo Adriana Celestino, sou advogada, especialista em Direito Processual Civil e membro da Comissão da Criança e do Adolescente do IBDFAN Sergipe. Estou aqui para tratar com vocês hoje o tema sobre alienação parental. Nós vamos saber do que se trata nos aspectos psicológicos e no aspecto jurídico. A alienação parental geralmente ocorre quando o casal está querendo se separar, com vontade de se separar ou divorciar-se, e tem filhos menores. Eles começam a fazer, entre aspas, a cabeça um contra o outro, para o filho ver aquele pai ou aquela mãe de uma forma diferenciada, de uma forma maléfica. Ocorre que a alienação parental já foi pesquisada e é uma síndrome. É uma síndrome psicológica. Os psicólogos cientistas classificam como uma síndrome muito perigosa, haja vista que os ataques constantes feitos de um pai para com o outro, ou um avô materno ou paterno, ou avó materna, paterna contra outros, né, da outra parte, do outro cônjuge, acarreta danos muitas vezes irreversíveis para a psicologia, a psique e o emocional daquela criança. Pessoal, a gente deve ficar sempre atentos, pois isso é de suma relevância. Se vocês estiverem passando por uma separação, se vocês tiverem alguém conhecido, amigos, que estiverem nessa situação, por favor, orientem que eles procurem profissionais qualificados para que assim estejam resolvendo seus problemas sem incluir seus filhos. Pois, muitas vezes, isto começa antes da separação, durante o processo de divórcio ou separação e ainda perdura após. Por quê? Porque depois do divórcio e da separação, fica lá subestabelecido nos termos judiciais, né, no acordo feito ou nos termos da sentença, quem ficará com a guarda. E aquele cônjuge que fica com a guarda, muitas vezes, ele coloca na cabeça da criança e do adolescente imagens distorcidas daquele outro cônjuge ou ex-companheiro. Vamos dizer, uma mãe coloca na cabeça do seu filho que seu pai é alcoólatra, que seu pai não presta, que seu pai não gosta dela, e ela vai crescendo com aquela síndrome. Muitas vezes as crianças, elas começam a absorver isso, chegando ao ponto de não querer nem ver mais o pai, nem visitar mais o pai. Quando a criança é muito pequena e a mãe começa a fazer isso, e o direito de visitas é resguardado ao pai que não ficou com a guarda, a criança começa a ter um comportamento de rechaçar o pai, de não querer visitar o pai. Isso é preocupante. Quando vocês virem uma coisa dessa ocorrer, uma reação dessa, realmente não é uma reação normal da criança, pois a criança gosta da mesma forma do pai e da mãe. Não é porque o pai está separado da mãe que a criança não vai ter vontade de ficar ao lado do pai. O que ocorre é que essas descaracterizações, essas projeções que muitas vezes, infelizmente, é a própria mãe que fica com a guarda que faz contra o pai, leva a distúrbios emocionais e psicológicos naquela criança. A criança, ela cresce com síndromes de rejeição, com distúrbios emocionais e psíquicos muito graves. Ela tem difícil convivência com outras pessoas, ela se irrita facilmente, ela se vitimiza, ela geralmente coloca a culpa sempre no outro, e isso são projeções que ela sofreu durante daquele trauma, daquela infância. Então vamos ficar atentos, pois isso é muito grave. Os psicólogos, eles tratam dessa forma da alienação parental, né? Nós que somos profissionais advogados da área de família, nós indicamos sempre um acompanhamento
de um psicólogo, de um psicanalista, para aquele casal que está se divorciando e que tenha uma relação conturbada, né? A gente indica isso. A mediação de conflitos também é uma boa saída. Ocorre que a gente percebe que aumenta o número de pessoas, de casais que se divorciam e fica com essa querela, fica com essa pendência emocional, querendo colocar sempre a culpa no outro e assim causando danos ao próprio filho. O filho, por sua vez, quando se torna de maior e percebe aquela situação, que aquela situação foi toda criada pela mãe ou pelo pai ou pela avó ou pela avó, ele vai ter o que? Raiva. Ele vai ter repulsa contra aquela pessoa que colocou na cabecinha dele, quando ele naquela época não tinha condições nenhuma de discernir quem era o certo, quem estava errado. E aí, o que é que ocorre? O vilão passa a ser o protagonista. Bom, é isso que eu vim tratar, espero que tenham gostado. Por favor, deem seu like, compartilhem, se inscrevam se não tiverem inscritos, porque assim meu canal vai poder estar aumentando cada vez mais e eu poder estar aqui sempre trazendo conteúdos interessantes, facilitando o seu direito.